Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 até o versículo de número 8. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, de volta ao texto de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 até o versículo de número 8. Então, o que é que nós estamos trabalhando dentro desse texto? O que é que nós estamos trabalhando dentro desta passagem? O tema, aprendendo com o tempo. Aprendendo com o tempo. Na verdade, este é o assunto central que vai ocupar a atenção de Salomão nesse trecho do versículo 1 até o versículo número 8. Que a gente não perca a sequência de tudo aquilo que Salomão estava a nos ensinar. Veja que ele abre o seu livro de Eclesiastes no capítulo 1, no capítulo 2, ele trata de algumas fontes possíveis de alegria, onde ele mesmo, Salomão, fez investigação para saber se essas fontes eram de fato fontes confiáveis, fontes nas quais a gente podia extrair a alegria e a satisfação, a alegria e o prazer em relação às nossas vidas. Então, Salomão falou do trabalho, Salomão falou acerca das riquezas, Salomão tratou acerca da sabedoria, Salomão tratou acerca do prazer, Salomão falou acerca dos vícios e percebeu que em nenhuma dessas coisas a gente encontra real alegria, a gente encontra real satisfação. Inclusive, no finalzinho do capítulo 2, ele mostrou que o fim de todos nós, enquanto seres humanos, é morrer. E vamos morrer e vamos nos ajuntar àqueles que não foram sábios, àqueles que agiram de maneira nécia ao longo da sua vida. Então, Salomão trata desses temas e agora ele vai falar acerca do tempo. E aqui, tempo, nós devemos nos lembrar, refere-se ao ciclo ou aos ciclos da nossa vida, aos períodos, às estações que fazem parte da nossa existência, estações essas onde ocorrem todos os fatos relacionados à nossa vida, sejam eles bons, sejam eles maus, sejam eles positivos, sejam eles negativos. E Salomão, ele parte do pressuposto que Deus, ele é soberano nesse sentido. É por isso que ele abre o capítulo 3 de Eclesiastes, mostrando que há um tempo determinado para todas as coisas aqui nesta terra. Então, tudo o que acontece conosco, meus irmãos, tudo o que ocorre a nós, minhas irmãs, cumpre o propósito, cumpre o plano de Deus em relação às nossas vidas, aquelas fases, aqueles ciclos, aquelas estações. Então é disto aqui que Salomão ele está a tratar. É por isso que nesse trecho aqui do versículo 1 até o versículo 8, Salomão ele coloca 14 pares de coisas que de certa forma fazem parte da nossa vida: o nascer, o morrer, o plantar, o colher, o rir, o chorar. E de certa forma essas 14 pares de coisas que Salomão coloca cobrem todos os fatos relacionados e concernentes à nossa vida. Então, baseado nesse texto, nós propomos trabalhar três pontos. Quais eram os pontos que nós aqui nos propomos a trabalhar? De nós considerarmos três verdades em relação ao tempo. Em primeiro lugar, da gente considerar a bênção do tempo. Em segundo lugar, da gente considerar, melhor dizendo, a bênção da criação. Em segundo lugar, da gente considerar a maldição da queda. E em terceiro lugar, de nós considerarmos a esperança da redenção. Essas são as lições, essas são as verdades que a gente aprende através do tempo,
que a gente aprende através dos ciclos que fazem parte da nossa vida ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. E a gente consegue observar, a partir do texto, essas 3 lições que nos são ensinadas através do tempo. Repetindo, a primeira lição, a bênção da criação; a segunda lição, a maldição da queda; a terceira lição, a esperança da redenção. Inclusive, dentro desses 3 pontos, a gente já considerou o primeiro, ou seja, a primeira verdade, a primeira lição que o tempo nos ensina é a bênção da criação. E a gente já viu isso. Deus, na sua bondade, Deus, no seu amor, Ele não só nos cria, mas nos estabelece nesta vida e também determina o tempo em que nós iremos partir desta vida. Então tudo isso está dentro do controle do Senhor, e a gente pode ver a sua bondade, a gente pode ver o seu amor derramado sobre nós, na nossa vinda, na nossa existência, na nossa vinda, na nossa manutenção aqui neste mundo. Mas não só isso, Salomão nos ensina a bênção da criação, não só relacionada à existência humana, mas Salomão nos ensina a bênção da criação relacionada à própria natureza, quando através dos ciclos, através das estações, Deus ele sustenta, Deus ele mantém toda a ordem criada. E Salomão fala isso quando diz que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, basicamente, foi isso que nós vimos no nosso último estudo. Basicamente foi isso que nós vimos na nossa última aula. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai seguir dentro da sequência, a gente vai trabalhar os demais pontos, a gente vai considerar as demais verdades, as demais lições que o tempo ele nos ensina em relação às nossas vidas. A primeira verdade, a bênção da criação, quer seja em relação a nós, quer seja em relação à natureza. E a segunda verdade é que o tempo, meus irmãos, o tempo, minhas irmãs, ele nos faz sentir a maldição da queda. Os ciclos que a gente tem na nossa vida, as estações pelas quais nós passamos em nossa existência, nos faz sentir a maldição e a maldição da queda. Ao longo de todo esse trecho, que vai do versículo 1 até o versículo 8, Salomão, irmãos e irmãs, ele destaca o juízo, ele destaca o castigo de Deus sobre o pecado. E quando é que acontece esse juízo? Quando é que acontece esse castigo de Deus sobre o pecado? Na nossa vida presente, na nossa existência atual. Talvez nós não consideremos, talvez nós não percebamos, mas a nossa vida aqui neste mundo com os seus ciclos, a nossa vida aqui neste mundo com as suas estações são instantes, ou é a existência na qual a gente pode e de fato experimenta todos os resultados da queda. E queda aqui, refiro-me ao pecado de Adão, em que nós lá estávamos com ele, transgredindo a palavra de Deus, transgredindo as suas ordens e como consequência colhendo os frutos negativos dessa realidade. Então, quando a gente olha aqui para esse trecho, versículo 1 até o versículo 8, a gente percebe algumas maneiras, algumas formas através das quais Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele faz recair no presente instante, no presente momento, as sequelas, os resultados, as consequências do pecado em relação à nossa vida. E todos nós, enquanto pessoas, todos nós, enquanto seres humanos, a gente experimenta. Quando? Aqui. Quando? Agora. E aí Salomão vai destacar algumas dessas realidades, por não dizer tristes realidades, que nós vivenciamos ao longo do nosso tempo em decorrência, em resultado do pecado. Então, qual é a primeira sequela que Salomão aqui fala? Qual é o primeiro resultado que Salomão aqui destaca? O resultado da morte. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que no finalzinho do versículo 2, Salomão ele diz: tempo de morrer, tempo de morrer. A morte é a dura realidade que o pecado ele impõe às nossas vidas. Eu vou repetir: a morte é a dura realidade que o pecado ele impõe em relação às nossas vidas. Por que que o ser humano ele morre?
Por que nós não somos eternos nesta vida? Por causa do pecado. Estava estabelecido dentro do pacto que Deus havia tratado com Adão: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. A morte, não só no sentido físico, a morte no sentido espiritual e a morte no sentido eterno. Então, isso é uma sequela, isso é uma consequência. A morte é um resultado natural do pecado. E onde é que a gente experimenta a realidade da morte? Nesta vida. Onde é que a gente experimenta a realidade da morte? Na vida presente. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe em que circunstâncias vai se dar. O que a gente sabe é que a morte é a certeza mais concreta que nós temos nesta vida. Com exceção daquelas pessoas que estarão vivas no retorno do Senhor Jesus Cristo, todo ser humano há de passar pela morte. Todo ser humano há de passar por essa experiência. Aonde? No nosso tempo. Aonde? Na nossa existência, aqui, na nossa existência agora. Esta é uma lei, que nós podemos dizer uma lei natural, conforme ensinada na palavra de Deus. Abram aí, por favor, livro de Hebreus, sem desmarcar o texto de Eclesiastes. Abram aí, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, no tempo a gente experimenta de quê? Da morte, a primeira sequela do pecado, e a gente sente no tempo as maldições relacionadas à queda. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha só como não é uma regra, olha só como não é um princípio que há de nos acompanhar ao longo da nossa vida, uma realidade com a qual a gente vai se deparar mais cedo ou mais tarde, seja em relação às nossas vidas, seja em relação à vida de pessoas que nós gostamos ou com as quais nós nos relacionamos. Então, qual é o princípio que norteia a nossa vida? Qual a regra desta vida? Conforme o autor aos Hebreus fala aqui no versículo 27. Ele diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim, veja, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, a morte, meus irmãos, a morte, minhas irmãs, ela é inevitável. E é nesta vida, é neste tempo que a gente vai experimentar. Por quê? É uma das sequelas, um dos resultados, uma das consequências do pecado, uma das maldições do pecado em relação às nossas vidas. E quando você olha, e aí eu peço que você volte para o texto de Eclesiastes, capítulo 3, você percebe que Salomão, irmãos e irmãs, ele detalha, veja, a realidade dolorosa da morte. Veja que ele ensina que a morte não só é uma realidade, um princípio que vai acompanhar a nossa vida durante a nossa peregrinação neste mundo, mas Salomão, ele vai além. Ele mostra que a morte é dolorosa, ele mostra que a morte é triste, ele mostra que a morte ela nos abala. Veja o que ele fala no versículo 4, Eclesiastes 3, versículo 4, a parte B do versículo 4. Ele diz, tempo de prantear. Tempo de prantear. A palavra prantear, que Salomão usa aqui nesse trecho, ela significa literalmente lamentar. Ela significa literalmente guardar luto. Ela significa literalmente chorar e chorar pela morte de alguém. E por que você chora? Por causa da morte. A morte gera essa separação, principalmente quando ocorre ou quando acomete pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos, com as quais nós nos relacionamos, pessoas pelas quais nós temos certo apreço. Então a morte nesse sentido é um castigo, meus irmãos, para as nossas vidas. Quando ela não nos tira em si, ela vai tirar pessoas que nós amamos, e quando ela faz isso, isso vai nos entristecer, isso vai nos abater, isso vai gerar, de certa forma, tristeza no nosso coração. Então é por isso que Salomão ele mostra, repito, não só a realidade da morte, mas também enfatiza que é uma realidade dolorosa. Eu sempre gosto de dizer que o ser humano ele não foi feito para a morte, não foi feito para a morte. O propósito original de Deus em relação ao ser humano era que ele vivesse eternamente. Agora, dentro dos seus eternos decretos,
Deus permitiu que o pecado viesse, como consequência do pecado, a morte. Agora, a gente sabe, e a experiência comprova isso, a gente nunca se conforma com a morte. Você se acostuma em termos de viver, você recebe a consolação divina, mas você se separar de pessoas que você ama, você se separar de pessoas que você quer bem, sempre vai gerar uma dor que vai estar ali sempre presente nas nossas vidas, porque não foi o propósito de Deus para nós. Infelizmente isso se deu, infelizmente isso se dá em decorrência do pecado. É por isso que nós, enquanto cristãos, temos um único recurso disponível e eficaz para que a gente possa, de certa forma, combater um pouco desse sentimento de dor que a partida ela gera em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos o Consolador dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós somos habitação do Espírito Santo. Então, uma das operações do Espírito Santo na nossa vida é nos consolar. E Ele vai fazer isso, sobretudo em momentos difíceis, em que a gente vai se apartar de entes queridos, de pessoas que nós amamos, essa sequela que a morte ela vai insistir em relação à nossa vida, mas graças a Deus, que nós temos esse recurso, o Consolador, com a sua consolação, para que assim a gente possa suplantar esses momentos contrários que muitas vezes a gente tem que enfrentar ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa existência aqui nessa vida. Então, em primeiro lugar, Salomão mostra isso. Mostra o quê? A maldição imposta pelo pecado, e que nós experimentamos essa maldição quando? Aqui, agora. Quando? No tempo, nos ciclos, nas estações da nossa vida. E ela é manifestada primeiramente por causa de quê? Por causa da morte, por causa do luto, por causa da dor que a morte ela gera nas nossas vidas. Então, todas as vezes que a gente se deparar com uma situação como uma situação como essa, a gente deve trazer à nossa mente esse fato. Que fato? Existe a dor, existe a morte, existe a dor, existe o luto por causa do pecado. Então, a lembrança, para a gente poder considerar esse fato, a gente poder considerar essa realidade, essa triste realidade, por não dizer. Então, em primeiro lugar, o tempo é um instante no qual a gente experimenta a maldição da queda. Em primeiro lugar, porque a gente se depara com a morte. Mas não só isso. É no tempo que a gente se depara com as maldições ou com a maldição da queda, porque é no tempo também que a gente se depara com os conflitos que a gente tem em nossas vidas, os conflitos pelos quais nós passamos. Olha só o que diz o versículo 3, parte A, olha só o que diz o versículo 5. Veja, parte inicial do versículo 3, Salomão ele fala, tempo de matar. Versículo 5, tempo de espalhar pedras. Ainda no versículo 5, tempo de afastar-se, de abraçar. O que é que Salomão aqui nos ensina? O que é que Salomão aqui nos mostra? Ele fala, meus irmãos, ele nos ensina, minhas irmãs, acerca dos conflitos de relacionamentos que muitas vezes a nossa vida proporciona. Salomão, ele nos mostra os conflitos de relacionamentos que muitas vezes a gente vivencia. Quando? Aqui. Quando? Agora. E por que isso acontece? Porque muitas vezes há indisposição, porque há muitas vezes conflito, porque muitas vezes há indiferença em relação aos relacionamentos que nós temos com as pessoas, por causa do pecado. É por isso que nós discutimos, por causa do pecado. É por isso que nós brigamos, por causa do pecado. É por isso que nós discordamos. Graças a Deus que dentro da nossa perspectiva eterna, no céu não haverá espaço para isso, para dissensões, para brigas, para confusões, para separações. E porque no céu não há espaço para isso? Pelo simples fato, pela simples razão, porque no céu não há pecado. Então, nós somos pecadores, todos nós, enquanto seres humanos. Nos relacionamos com as pessoas. Então, é nos nossos relacionamentos que o nosso pecado vai aflorar. E uma das formas através das quais o nosso pecado aflora dentro dos relacionamentos que nós temos é o quê? Disputas, discórdias, separações, brigas, confusões que nós temos em relação ao nosso próximo.
É interessante porque quando você olha para essa passagem aqui da Eclesiastes, você vai observar que Salomão ele trata desses conflitos que nós vivenciamos aqui nesta vida de duas formas, de duas maneiras. Ele fala daquilo que a gente pode chamar de conflitos nacionais, quando um país guerreava contra outro país, e Salomão também fala dos conflitos pessoais, ou seja, das brigas que muitas vezes a gente desenvolve enquanto pessoa no relacionamento com outras pessoas. Então, em primeiro lugar, em relação aos conflitos internacionais, Salomão ele diz, logo no início aí do versículo número 3, tempo de matar, tempo de matar. Por que ele falou isso? Por que ele usou essa expressão? Por causa das guerras, meus irmãos, por causa das guerras, minhas irmãs, que era muito comum, mas era muito comum nos tempos de Salomão. Na verdade, em todo o período do Antigo Testamento, né? Você vai observar. E muitas dessas guerras, muitos desses conflitos, envolveu quem? O próprio povo de Deus, a própria nação de Israel. E muitas destas guerras era o próprio Deus que incitava seu povo a travar e realizar. Até porque, dentro do pano de fundo que nós temos no Antigo Testamento, as guerras não eram apenas disputas militares, mas as guerras no Antigo Testamento, de certa forma, eram disputas acerca das divindades. Se o Senhor era Deus ou se eram os demais deuses. Então, muitas vezes, quando Israel prevalecia, muitas vezes, quando Israel vencia, a vitória não era de Israel enquanto país, mas a vitória era do Senhor dos exércitos. Então, é por isso que Salomão fala, há tempo de matar, por causa desse período específico de guerras, de conflitos nacionais, uma nação contra outra, que era comum, que era característico dentro do Antigo Testamento. Se você observar, no finalzinho do versículo 8, você vai ver justamente Salomão reiterando esse fato. Finalzinho do versículo 8, ele diz, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de guerra e tempo de paz. Só para a gente considerar esse ponto, bem rápido, abram por favor aí, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. O relato ele vai falar acerca da queda de Davi, mas eu queria aqui chamar a atenção para esse fato. Que fato? Que existiam ciclos no Antigo Testamento, ciclos de paz, ciclos de guerra, ciclos em que as nações guerreavam umas com as outras, batalhavam. Isso implicava em quê? Em perda de vida, em morte. Isso acontece em toda e qualquer guerra, em todo e qualquer conflito. De certa forma, se explica por causa de quê? Por causa do pecado. Abram aí, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Somente o versículo 1. Desculpa, 2 Samuel, eu errei aqui o livro. 2 Samuel, capítulo 11. O capítulo é o mesmo, só o livro que ficou trocado. Isso, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Existia tempo específico de guerra no Antigo Testamento. É por isso que Salomão fala, tempo de matar. É por isso que Salomão fala, tempo de guerra e tempo de paz. Havia os momentos de conflito, de guerra, havia os momentos, os instantes de paz. Era comum dentro do Antigo Testamento. Olha só, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte, decorrido um ano, veja agora a observação do autor sagrado. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então havia um circuito da guerra no Antigo Testamento. E os países se conflitavam uns com os outros. O problema de Davi é que, enquanto rei, ao invés de ele estar dormindo no palácio real, ele deveria estar onde? No campo de batalha. E ele terminou abrindo portas para ser tentado, cair e gerar todos os conflitos que ele gerou na sua vida, porque o momento para ele não era estar em casa. O momento para ele não era estar no palácio real. O momento para ele, enquanto rei, era estar no campo de batalha. Então veja, é nesse sentido que Salomão ele fala. Os conflitos, no sentido nacional, eles fazem parte da maldição do pecado, da maldição da queda.
E a gente experimenta no aqui, a gente experimenta no agora. Contudo, não é apenas conflito no sentido nacional que Salomão fala. Ele fala também dos conflitos no sentido pessoal, das nossas relações pessoais. É por isso que ele fala que há tempo de espalhar pedras. É por isso que ele fala que há tempo de afastar-se de abraçar. Então, o que é que ele quer nos ensinar com isso? Que muitas vezes, que em muitos momentos, por causa de desentendimentos, a gente se afasta de pessoas com as quais nós nos relacionávamos. Isso faz parte do ciclo da vida. Às vezes você é muito próximo de uma pessoa, às vezes isso acontece por anos, e aí por um motivo ou outro, que aqui não justifica o que é certo, o que é errado, você acaba se afastando da vida daquela pessoa. Há um acirramento, há uma disputa, não há uma concordância, e aí naturalmente há a separação. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor sobre se é certo ou errado. Eu estou apenas destacando este fato, que é uma realidade imposta como maldição pelo pecado e que se faz presente na nossa vida dentro dos relacionamentos pessoais que a gente nutre. Pessoas que eram muito próximas a nós, pessoas que nós estimávamos, e aí por uma razão ou outra a gente acaba se afastando. Por desentendimentos, por discórdias, por disputas. Infelizmente isso acontece em nossas vidas. Eu queria aqui chamar um exemplo, nada mais nada menos do que o próprio apóstolo Paulo, que em dado momento ele discordou e acabou se separando de um grande irmão em Cristo dele, um grande cooperador com ele no Evangelho, e depois ele chegou à conclusão que estava errado. Mas isso faz parte da nossa vida. Sem desmarcar esse texto aqui de Eclesiastes, abram aí bem rapidinho, livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Olha só, isso aqui é um exemplo prático que acontece na nossa vida. Às vezes tem aquele momento que a gente se distancia das pessoas, às vezes volta, às vezes não volta, acontece, faz parte da vida. Ninguém morre por causa disso. A gente toca a nossa vida e vê o que Deus tem preparado para nós. Veja, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Aqui vai se dar início à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha só o que acontece logo na saída. Olha só o que acontece logo no início da viagem. Na verdade, ela nem tinha começado ainda em si e acabou que já gerou esse problema. Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Olha só o que nos diz aqui o texto sagrado. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, quando você volta à sua Bíblia, lá para Atos 13, você vai observar que Marcos, ele abandona o apóstolo lá no passado. E é o que é que aconteceu aqui? Barnabé queria levá-lo, e Paulo disse não. Por quê? Ele abandonou no passado. Vai que ele vai nos abandonar novamente. Então, conosco ele não vai. Conosco ele não vai. E Barnabé disse vai. E Paulo disse não. Olha só o que acontece. Versículo seguinte, olha só. 39. Houve entre eles, veja, tal desavença como Paulo? Sim, porque ele era ser humano como qualquer um. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Os irmãos se separaram, Paulo e Barnabé, por causa de um conflito de opinião. Um queria deixar e outro queria levar João Marcos. Aqui João Marcos, que foi o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, ele foi o pomo da discórdia, vamos assim dizer. E aqui eles se separaram, estavam juntos, cooperavam com o Evangelho, mas houve um momento em que eles pensavam de maneira divergente, fizeram o quê? Se separaram. Isso é interessante, né? Porque foi uma separação gerada por causa da causa do Senhor. Ambos queriam evangelizar, e de fato, ambos evangelizaram. A grande questão é como isso iria acontecer, quem iria acompanhar. Houve uma discordância, eles se separaram. E é interessante porque o texto é claro, houve entre eles tal
desavença. Então não foi uma coisa assim muito pacífica, não. A gente não sabe em detalhes, mas não foi uma coisa assim tão harmoniosa. Por quê? Disputas de pensamentos diferentes. Não é o que acontece conosco, meus irmãos? A gente está dentro de casa, discorda da esposa, discorda do esposo, discorda dos filhos. Eu sei que em casa é mais fácil, né? Porque o pau come, mas depois a gente se resolve, né? Até porque a gente não pode separar, tá todo mundo junto. Na igreja às vezes é meio complicado, porque as pessoas não têm maturidade de discordar e às vezes até ser um pouco ríspido, mas chegar a voltar atrás, pedir perdão, se reconciliar. Na igreja às vezes é meio complicado esse tipo de posicionamento. Em casa não, porque a gente tem que aguentar os nossos. Deveria ser também na igreja, mas infelizmente muitas vezes não é. Por quê? Porque é dentro da igreja que entrar os nossos pecados. A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de pessoas que estão procurando a perfeição. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica da igreja. E eu sempre gosto de falar, principalmente para as pessoas que eu estou discipulando: se prepare. Você vai entrar na igreja e na igreja você vai ver coisas que talvez você não espere ver. Muitas vezes você vai entrar na igreja e vai se deparar com situações que você não vai querer se deparar. Isso é normal, porque igreja é lugar de pecadores. E pecadores pecam uns com os outros. Então a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa visão correta, para que a gente não se escandalize e faça como muitos fazem, de sair abandonando a igreja, empurrando para o outro, porque diz que tem problemas pessoais. Não, o problema pessoal a gente resolve, sentando, conversando, olho no olho, orando, e aí vai, mesmo que isso demore. Veja aqui, por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, ele discordou de Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos havia errado, ele havia abandonado a viagem. Então, de certa forma, Paulo tinha, entre aspas, certa razão. Mas veja que no fundo Paulo estava errado, porque nesse caso aqui, ele agiu de maneira muito rigorosa. Mas o que acontece? Existe um ditado que eu sempre gosto de usar, que o tempo, ele é senhor da razão. O tempo, ele é senhor da razão. Então, às vezes, você tem uma visão equivocada das coisas, às vezes você erra em relação às coisas, mas o tempo lhe faz maturar, o tempo lhe faz meditar, e você chega à conclusão: puxa, fiz errado. Qual o mal nisso? De você voltar atrás? Qual o mal de você reconhecer que errou? Qual o mal? Somente os doidos é que não voltam atrás, mas com exceção deles, você vai voltar se você perceber que estiver errado. Então foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lá na frente, depois de anos, quando ele estava próximo à morte, ele concluiu que tinha sido rigoroso demais com João Marcos. Olhem aí, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Isso prova que Paulo errava também, viu, gente? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele foi um grande missionário, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele foi o grande evangelista, teólogo, doutrinador, mas ele era feito de carne e osso e ele pecava. Então não se admire se os líderes erram, isso é normal, está dentro do script. Não admire se os crentes erram, é normal, está no script, nós somos pecadores. Olha só o que Paulo vai fazer. A grande questão é quando a gente não admite os nossos erros, isso é o problema. Mas quando você admite, sem problema nenhum, bola para frente, que o jogo é de campeonato. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Olha só o que Paulo fala aqui. Ele diz: somente Lucas está comigo, toma consigo Marcos. Esse Marcos é João Marcos, que ele tinha falado lá, o pomo da discórdia, lá de Atos, capítulo 15. E traze-o. Aí ele explica a razão, que ele queria a presença de João Marcos perto dele. Olha só no finalzinho, a razão que ele dá aqui, ó. Pois me é útil para o ministério. Irmãos, irmãs, pessoas podem ser restauradas. Aqui no caso as duas. Paulo, por causa da rigorosidade com a qual tratou o problema, e João Marcos tinha pecado realmente, entendeu? Ele tinha errado, mas Paulo viu que ele se arrependeu, ele mudou, e que agora João Marcos era útil. Havia abandonado? Havia deixado? Havia se acovardado? Havia, mas agora ele estava sendo útil. As pessoas mudam, meus irmãos. Às vezes a gente peca, falha, erra, mas a gente chega à consciência que errou, falhou, e toma uma outra providência, toma uma outra atitude. Então veja que no caso os dois foram tratados, Paulo por causa da sua rigorosidade e João Marcos por causa da sua covardia. Tanto é que ele é útil que um dos evangelhos foi escrito por ele. Ao que tudo indica,
O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, sendo ditado pelo apóstolo Pedro. E a gente tem esse segundo evangelho dentro da nossa sequência. Então veja, de alguém que havia se acovardado no passado, de alguém que tinha medo de enfrentar a realidade do trabalho do Senhor, de alguém que foi o pivô de uma crise entre Paulo e Barnabé, mas agora ele era útil para o ministério do apóstolo Paulo. Então ambos foram tratados, tanto João Marcos como também Paulo. E aí cumpre-se a palavra de Salomão: há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraçar. Então às vezes você tem certa ligação, muitas vezes se separa, depois volta. Tudo isso são ciclos da vida, ciclos daquilo que a gente vive ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. É resultado do pecado? É correto? Não. É bom? Não. Mas eu sempre gosto de fazer uma observação. Na vida, meus irmãos, minhas irmãs, você tem que fazer a distinção de duas coisas. Porque se você não fizer a distinção dessas duas coisas, você vai pirar. Você vai pirar e vai se escandalizar. Existe aquilo que é ideal e existe aquilo que é real. Percebem a diferença? Então, o que é o ideal? Seria o que a gente deve buscar, seria realmente aquilo que é correto, que é bom, que é justo, mas muitas vezes a gente se depara com o que é real, que a gente não consegue alcançar o ideal, mas a gente vai trabalhando, vai se esforçando, vai lutando, pelo menos com esse ideal em relação às nossas vidas, porque tem coisas que não dá, por mais que a gente trabalhe, labute, a gente não vai conseguir, não dá, por várias razões, vários motivos. Então, existe o ideal e existe o real, e a gente muitas vezes tem que fazer as coisas pela vida, pela forma daquilo que é real, o que pode fazer, o que dá para fazer, porque assim você sofre menos e não fica angustiado quando não alcança determinados níveis em relação à sua vida. Ok? Então, é por isso que o texto lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 8, na parte A do versículo 8, Paulo diz: tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Então, conflitos que a gente tem, disputas que a gente tem, discórdias que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, tudo isso resultado do pecado. Então veja, é no tempo que a gente experimenta com bastante intensidade a maldição do pecado nas nossas vidas, seja porque você se depara com a morte, quer seja em relação à sua vida, quer seja em relação à vida das pessoas que você ama, isso lhe traz dor e tristeza, seja por causa dos conflitos que muitas vezes você acaba travando na sua vida. Conflitos nacionais são mais incomuns, principalmente para nós que vivemos num país onde ele não é um país tão militar assim, mas conflitos pessoais que está no nosso dia a dia, que está ali diariamente nas nossas vidas, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, porque somos pessoas, pensamos de maneiras diferentes, fomos criados de formas diferentes, temos visões às vezes diferentes em relação às coisas, e aí quando junta todo mundo, sai fogo, mas é normal. E muitas vezes a gente machuca e é machucado, é normal. E aí a gente tem que tratar dentro da perspectiva bíblica, reconhecer pecados, falhas e seguir adiante. Por quê? Todo mundo está sujeito a errar. Todo mundo está sujeito a errar. Ok? Então veja, em relação à morte, em relação aos conflitos, uma terceira sequela, uma terceira maldição do pecado. Volte aí para Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Que a gente experimenta aqui agora, que a gente experimenta aqui no tempo, os sofrimentos. Olha aí, meus irmãos, versículo 4, parte A, versículo 7, parte A. Olha o que Salomão fala aqui, ó. Olha o que Salomão fala. Versículo 4, parte A, versículo 7, parte A. Salomão diz: tempo de chorar. Versículo 7, parte A. Tempo de rasgar. Então, aqui, através dessas duas expressões, Salomão, ele faz menção aos momentos duros pelos quais eu, você, todos nós passamos nesta vida. São sofrimentos que a gente padece pelo fato de a gente estar em Cristo. E como a gente sofre por estar em Cristo.
principalmente dentro de uma sociedade mundanizada, principalmente dentro de uma sociedade onde os valores eles são opostos aos valores do Evangelho. Você vai sofrer algum tipo de discriminação, algum tipo de retaliação, algum tipo de indiferença. Isso acontece, meus irmãos. Quanto mais você é luz em um mundo de trevas, você vai sofrer. E como você vai sofrer? Porque as trevas, elas sempre desejarão abafar o quê? A sua luz. E aí vão ser duas realidades antagônicas. Não tem como a gente sair ileso disso aí. A gente vai sofrer. Então, a gente sofre por estar em Cristo. A gente sofre em decorrência dos nossos próprios pecados, porque a gente peca. A gente acabou de falar agora dos pecados de relacionamentos. Paulo com Barnabé, isso é apenas uma demonstração do que acontece, e a gente sofre por causa disso, porque muitas vezes Deus nos disciplina por causa disso. Então a gente vai sofrer, mas não só isso, a gente vai sofrer como um todo na nossa vida. Essa vida é uma vida de sofrimento, meus irmãos. Essa vida é uma vida de dor, essa vida é uma vida de tristeza. Não se enganem, não se enganem. Isso que a gente observa, pelo menos via de regra, nas mídias sociais, de pessoas tirando foto, de filtro de Instagram, de não sei o que, tudo isso é ilusão. O mundo real é diferente. É o mundo que você tem que levantar toda segunda-feira, quer você queira ou não, para batalhar o seu pão. Muitas vezes você tem que aguentar coisas calado para poder ali estar sobrevivendo. Muitas vezes você sofre por coisas que você vivencia na sua vida, a exemplo da sua saúde, que muitas vezes acaba não indo bem. Então viver nessa vida é estar experimentando diariamente o sofrimento em algum grau, em alguma medida, em algum tipo dentro da sua vida. Então, por isso que Salomão diz que há tempo de chorar, porque quando você sofre, você faz o quê? Você chora. É por isso que Salomão diz aqui que há tempo de rasgar. Aqui é uma figura, principalmente que você observa no Antigo Testamento, onde as pessoas rasgavam as suas vestes quando elas passavam por determinadas situações atribuladas e difíceis. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Jó, Jó capítulo 1, versículo 20, quando Jó recebe a notícia que havia perdido os seus bens, que havia perdido os seus filhos, o que foi que ele fez? Ele rasgou. Por que ele rasgou? Aquilo ali era uma figura de sofrimento, era você externar um sofrimento que estava interno dentro do seu coração. Então no Antigo Testamento essa figura de rasgar, sobretudo rasgar as vestes, é sentido de tristeza, sentido de dor, sentido de abatimento. Então é isso que Salomão fala aqui. E é interessante porque é nessa vida, meus irmãos, é nessa existência, minhas irmãs, que a gente vai padecer. E como a gente padece, muitas vezes a gente padece ainda mais pelas perdas que a gente sofre. Olha só o que Salomão fala no versículo 6, parte B. Versículo 6, parte B. Ele diz assim, ó: tempo de perder. Viram aí? Versículo 6, parte B. Tempo de perder. Esse perder aqui está no sentido material. Esse perder aqui está no sentido financeiro, de você empreender determinado negócio e não dar certo, e o que é que você faz? Quebra. O que é que você faz? Perde e vai-se embora. O investimento que você fez, vai-se embora. O tempo que você dedicou, vai-se embora. O trabalho que você teve. Então, o que é isso? São sofrimentos, são dores que a gente passa ao longo da nossa existência aqui na Terra. Tudo isso como resultado, tudo isso como consequência do pecado. Então veja que no tempo a gente experimenta de várias formas a maldição do pecado na nossa vida, seja pela morte, seja pelos conflitos, seja pelos sofrimentos, mas há uma quarta e última razão. Há uma quarta e última razão pela qual nós sofremos, ou através da qual nós sofremos na nossa vida aqui no mundo, que são o quê? Os labores, os trabalhos. Olha só o que Salomão fala no versículo 3, parte B, e no versículo 6, parte A. No versículo 3, parte B, ele diz, ó: tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 6, parte A: tempo de buscar, tempo de guardar. Quando Salomão faz essa comparação aqui, tempo de edificar, tempo de derribar, ele está fazendo alusão ao período de guerra ou aos conflitos que existiam, onde muitas vezes você tinha que derrubar os muros da cidade dos seus inimigos.
Então, quando você derrubava um muro, que você vencia os seus oponentes, que você os conquistava, o que é que você tinha que fazer de novo? Edificar os muros. Isso era o quê? Trabalho. Isso era o quê? Era tempo que você tinha que despender dentro daquela atividade ali. Então, Salomão faz menção a isso. Ele diz, no versículo 6, parte A, tempo de buscar, tempo de guardar. Aqui, no sentido de empreender, de você desenvolver atividades, de você trabalhar. Então, meus irmãos, o trabalho, conforme nós sabemos, é algo duro. É uma maldição, de certa forma, decorrente da queda. O trabalho, ele iria acontecer de toda forma. Só que agora a gente vai suar mais. Isso que Deus disse a Adão lá em Gênesis. Então, o trabalho dá essa ideia. O labor tem essa conotação de você sofrer, de você lutar, de você batalhar para você adquirir o pão através do qual você vai se sustentar. Quando é que você vivenciou isso? Aqui, agora, no tempo. Então, os labores, eles mostram justamente isso, que a vida é dolorida, o sustento é dolorido. Não cai nada no céu, como aconteceu no Antigo Testamento, de maná, não cai. Você tem que ir atrás, você tem que batalhar. Você tem que empreender, você tem que gastar seu tempo, você tem que ter esforço, você tem que fazer algo a fim de que você venha se sustentar ao longo do seu tempo, da sua existência aqui nesse mundo. Então, os labores, uma quarta sequela do pecado, da maldição que se impõe sobre nós ao longo da nossa existência aqui na terra. Então, quando você junta tudo isso, qual é a verdade que você extrai? Qual é a verdade que você extrai? Irmãos, irmãs, a nossa vida, preste atenção nisso, a nossa vida aqui neste mundo, a nossa vida aqui na presente existência, ela é marcada por ciclos de sofrimentos e alegrias. A nossa vida aqui neste mundo, ela é marcada por ciclos de sofrimento e ciclos de alegria. A gente não pode viver imune ao sofrimento. Não, a gente tem que sofrer num certo grau, numa certa medida. Uma vez que nós somos pecadores, o sofrimento é uma triste realidade que acompanhará as nossas vidas. Isso é normal e é especial, sobretudo para um cristão. Contudo, o sofrimento, e muitas vezes, ele vai dar lugar a quê? A alegria. Às vezes a gente não consegue ter uma proporção equilibrada, né? De você sofrer metade do tempo e de você desfrutar a alegria no restante da metade do seu tempo. Às vezes você sofre mais do que desfruta a alegria. Às vezes você desfruta mais a alegria do que sofre. Agora, essas duas coisas, elas estão sempre presentes na nossa vida. São fases pelas quais nós passamos. É por isso que você vê Salomão falando de morte, é por isso que você vê Salomão falando de conflito, é por isso que você vê Salomão falando de sofrimento, é por isso que você vê Salomão falando de labores, mas também ele fala que há tempo de curar, ele fala que há tempo de rir, ele fala que há tempo de saltar de alegria, ele fala que há tempo de juntar pedras, ele fala que há tempo de coser. Existem essas duas realidades. Você sofre, você se alegra. Você é atribulado, você obtém vitória. Isso marca a nossa vida. Repito, em algumas pessoas a proporção de sofrimento vai ser maior. E a gente vê isso, né? Pessoas que vêm para esse mundo, parece que é uma coisa, que vem para sofrer, né? Vem para sofrer, desde o seu nascimento, que padece, mas ela vai ter suspiro, porque ninguém aguenta sofrer toda uma vida. E por outro lado, você vai ver pessoas que têm uma certa vida regalada, que às vezes não passa por muito sofrimento, mas vai passar. Pelo menos em algum instante, pelo menos em algumas circunstâncias, porque ninguém vive imune ao sofrimento. Então, essa é a grande verdade que a gente extrai aqui desse trecho. Que verdade? A vida é marcada por ciclos de alegria e de sofrimento. E aí você pergunta, sim, pastor, e o que é que eu faço com isso? Qual é a aplicação para mim? Como é que eu devo agir diante dessas coisas? De várias formas. Eu vou destacar pelo menos uma. Qual é? Meu irmão, minha irmã, esteja pronto para as mudanças da sua vida. Esteja pronto para as mudanças da sua vida. Entenda que há momentos bons, entenda que há momentos ruins, entenda que há momentos de sofrimento, entenda que há momentos de alegria. Então você vai vivenciar dramas, dores, lutos, você vai experimentar prazer e satisfação. Então, o que é que você deve fazer?
diante da tribulação, seja resiliente. Seja resiliente diante da tribulação. Ou seja, procure manter a sua estabilidade, sua fé, sua confiança. Não abra mão dos seus princípios. Mantenha-se constante no sofrimento, na dor. Você pode dizer, pastor, é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Porque ninguém gosta de sofrer. E muitas vezes nós não estamos preparados para o sofrimento. E muitas vezes é ruim, na verdade, todas as vezes, é ruim você passar pelo sofrimento. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar a realidade das coisas? Não vai. Não vai, o sofrimento vai estar aí, vai bater na nossa porta. E às vezes quando a gente não abre, ele vai arrombar a porta da nossa vida. E ele vai se instalar na nossa vida, num certo sentido, num certo grau, de uma certa forma. Então o que é que você vai fazer? Vai se desesperar? Vai morar em outro planeta? Não tem condições. Então, em frente. Eu sempre gosto de usar uma frase comigo, que de certa forma ela ajuda. Faça do limão uma limonada. Você tem ali o problema, você tem ali a dificuldade. Você não vai mudar o problema, a dificuldade. Então tente usar aquela dificuldade para algo proveitoso espiritualmente para você crescer mais, para você amadurecer mais, para você buscar a presença de Deus, para você fortalecer a sua fé. Então, de um drama, você extraiu algo positivo para a sua vida. Porque ficar murmurando, reclamando, desesperado, deprimido, abatido, não vai resolver o problema. Em frente, em frente, em frente. Eu acho muito interessante, eu não sei se vocês já viram, a história de Elizabeth Elliot. Ela era esposa de um missionário, Jim Elliot, que ele foi assassinado enquanto jovem, quando estava pregando o evangelho lá na Amazônia Equatorial, pegando ali a parte do Equador. Foi para a floresta, abandonou um país desenvolvido, rico, como é os Estados Unidos, isso no finalzinho da década de 60, década de 70, e por causa da obra, perdeu seu esposo, ficou com filhos pequenos. E diante daquela situação, diante daquele drama, o que foi que ela pensou? Qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Meu marido é morto, não tenho o que fazer, não vou mudar, não vou voltar para os Estados Unidos, porque de lá vim para pregar o evangelho. Então o que é que eu vou fazer? Vou continuar pregando. E pregou. E chegou a pregar para o cacique, o índio que havia morto o seu esposo. E ele se converteu depois. Então, faça a próxima coisa. Não adianta. Não volte. Não adianta. Não se desespere. O que é que você pode fazer isso? Então, faça. E pronto. E espere em Deus. Olha só o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Eu estou já fechando a aula. E vai faltar o último ponto, viu? Vai faltar o último ponto. Abram aí, por favor. Salmo 30, versículo 5. Só para isso trazer um pouco de consolo para você, que porventura esteja sofrendo, padecendo. Vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Resista, confie, descanse, clame por misericórdia. Vai passar. Seja resiliente na dificuldade. Seja resiliente na tribulação. Olha só o que diz o Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Olha só. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A alegria sempre vem. Por mais que você passe por uma situação difícil, contrária, atribulada, Deus ele vai dar um suspiro para a sua tristeza. Ele vai dar. E quando vier esse suspiro de Deus, sabe o que você deve fazer? Você deve aproveitar, reconhecer a bondade do Senhor. Você deve aproveitar, se deleitar em Deus. Você deve aproveitar, usufruir dele, porque talvez ele dure pouco e venha novamente o sofrimento. Então aproveite, e assim você vai lidando com a sua vida. Sofrimento, alegria, tristeza, e assim a gente vai caminhando até a consumação da nossa salvação. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo ele disse que havia aprendido, veja, isso não foi por osmose, isso não foi naturalmente, ele aprendeu a ver contente em toda e qualquer situação. Então ele teve que passar por momentos bons, ele teve que passar por momentos maus, para poder adquirir a resiliência e enfrentar toda e qualquer situação.
É a escola da vida, meus irmãos. É a escola da vida. Então, foi o que eu falei. De um limão, faça uma limonada. Faça um suco. Aproveite e vá adiante com a graça e com a misericórdia de Deus. Ok, meus irmãos? Então, hoje, o que foi que a gente fez? E eu pensava que a gente podia adiantar. Hoje a gente trabalhou a segunda lição que o tempo nos ensina. Qual é a lição? A maldição da queda. Como ela vai acontecer? E como ela vai se revelar na nossa vida? Quer seja através da morte, quer seja através dos conflitos, quer seja através dos sofrimentos, quer seja através dos labores, mas entenda que a nossa vida, ela é feita desses ciclos, bons e maus, positivos e negativos. E o que é que você deve fazer? Você deve enfrentar cada um desses momentos. A dificuldade com resiliência, o momento de alegria com gratidão. E assim você vai tocando a sua vida até a consumação da sua salvação. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós aprendamos, meus irmãos, com o tempo, até mesmo com a dor que muitas vezes a gente experimenta ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.